Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: "Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa?" Amnon lhe disse: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." "Vá para a cama e finja estar doente", disse Jonadab. "Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la." Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: "Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse." Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer." Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem e, depois que todos saíram, disse a Tamar: "Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto." Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você." Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: "Levante-se e saia." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez." Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe: "Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta." Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: "Seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia." E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: "Eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo." Respondeu o rei: "Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: "Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco." O rei perguntou: "Por que ele iria com você?" Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: "Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: 'Matem Amnon', vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos."
Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei meu senhor não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: Finja que está de luto. Vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras, e a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: Sou viúva. Meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa. Eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nenhum só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como se não pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido, e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim, como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora, a tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou lhe perguntar.
Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se nem para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de seu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo o Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e, se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém:
Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai, de Gate: Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ele deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: Não adianta você vir comigo. Mas, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os de tudo que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: Por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: Tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu.
Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido! O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino, e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir o filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo o Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu, desta vez, não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão.
Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo o Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele, e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram e, quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Maanaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias. Uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos deis apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes.
O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo pelo jeito de correr, que o da frente é Aimaas, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se rosto em terra diante do rei, e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu: vi que houve grande confusão, quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimaas ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou.
foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então, o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E, por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo o Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: Que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: Você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus.
faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso. Tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Meu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã. Que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: Porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: Somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio, em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: Convoque os homens de Judá e, dentro de 3 dias, apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e, depois, nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe.
Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu, contra a cidade, uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam! Digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado, Josafá, filho de Ailude, era arquivista real, Seva era secretário, Zadok e Abiatar eram sacerdotes, e Ira de Jair era sacerdote de Davi. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul, com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite.
Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele.
Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas ao perverso, te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. Alargas sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem. Saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem governa o povo com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um toquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação,
defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elés, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Adai, dos riachos de Gaás, Abi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samar, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o Hitita Urias. Foram ao todo 37. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas, por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E, atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas, chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz.
Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, posto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel.